Olá, sejam bem-vindos ao Prática em Finanças. Nas aulas anteriores, já aprendemos a calcular alguns indicadores de retorno, alguns indicadores do risco total, que é o nosso desvio padrão, e o risco sistemático, que é o coeficiente beta. Mas essas métricas isoladas, elas não dizem tudo o que a gente precisa. A pergunta que realmente importa é: o ativo, ele compensou adequadamente o risco que o investidor assumiu? A lógica de que quanto maior o risco, maior tem que ser o meu retorno, e isso se traduz efetivamente no ativo em questão que está sendo analisado, é para isso que existem os índices de Sharpe e os índices de Treynor. Dois dos indicadores mais utilizados para avaliar a qualidade do retorno de um ativo em relação ao seu risco, seja em relação ao seu risco total, seja em relação ao seu risco sistemático. O índice de Sharpe, ele divide o retorno excedente, que é o retorno do ativo menos a taxa livre de risco, pelo desvio padrão do ativo, ou seja, o nosso risco total. O índice de Treynor usa a mesma lógica, mas divide pelo coeficiente beta, o risco sistemático. A lógica seria, para cada unidade de retorno, qual que é o risco que eu estou assumindo. Essa diferença entre o índice de Sharpe e de Treynor, ela é fundamental. Enquanto o índice de Sharpe ele serve para avaliar ativos de forma mais isolada, considerando todo o risco, o Treynor serve para avaliar os ativos dentro de uma carteira diversificada, onde apenas o risco sistemático é o que importa para a gente. Como taxa livre de risco, em geral, a gente tende a utilizar algum índice inflacionário. Nos nossos exemplos, nós vamos utilizar como taxa livre de risco a Selic, e mantendo o padrão, a exemplo do que a gente vem fazendo nos outros cálculos, mantendo o fechamento de 2025. Para os nossos cálculos, vamos considerar as informações do ativo, dos retornos do ativo da Abev, um ativo da Ambev em 2025, mantendo o mesmo padrão de dados e da empresa que a gente tem utilizado nas aulas anteriores. Bom, aqui de posse da nossa planilha de trabalho, vamos calcular agora o índice de Sharpe e o índice de Treynor. Os dados que a gente vai precisar são as datas de variação, né, e de valores em relação às cotações da Abev. Então eu trouxe aqui os dados que a gente já tinha trabalhado, que são os mesmos que a gente trabalhou no cálculo do coeficiente beta. Para quem não viu como se buscamos esses dados, como que a gente pode identificar esses dados, sugiro a verificarem e assistirem a aula que a gente tratou sobre o cálculo do coeficiente beta. As informações que nós vamos precisar é o retorno do ativo, dentro do período, que a gente está considerando todo 25, o retorno fixo, que foi a Selic acumulada no ano de 2025, o desvio padrão percentual, que nada mais é do que o nosso coeficiente de variação, o coeficiente beta, e com isso nós conseguimos calcular o nosso índice de Sharpe e o índice de Treynor. O retorno do ativo nada mais é do que a variação que o ativo teve entre o primeiro e o último dia do período que a gente considerou, no caso de 2025. Então eu vou pegar o último dia de 2025 do retorno do ativo, que foi de 13,86, dividir pelo primeiro dia, menos 1, que é o nosso inteiro, para nós gerarmos o nosso coeficiente e transformar isso já em percentual. Então significa que, considerando do primeiro dia de dezembro, de primeiro dia de janeiro de 2025 até o último dia de dezembro de 2025, houve uma variação no valor desse ativo de 19,48%. O retorno fixo, que é o nosso acumulado da Selic, nós conseguimos identificar diretamente no site do Banco Central. Nós temos aqui o histórico dele, a nossa coluna, que seria o retorno acumulado, né, o acumulado da Selic, ela vai estar aqui na última coluna, e a última data de 2025, do mês 12, foi no dia 10. Então, nessa data, nós tivemos uma Selic acumulada de 14,90. Esse valor já está em percentual. Então, essa informação a gente traz para cá, 14,90. O nosso desvio padrão percentual, que é o nosso coeficiente de variação, a gente já calculou lá na aula que a gente trabalhou com o desvio padrão. Para aqueles que não sabem como chegar nesse valor, sugiro assistirem a aula onde a gente trata do cálculo do desvio padrão.
aqui o nosso coeficiente de variação de 8,11. O nosso coeficiente beta nós abordamos na aula passada, então vamos trazer direto da nossa planilha de cálculo. Agora, de posse desses dois dados, está simples, né? Nós vamos fazer o cálculo que vai envolver o retorno do ativo menos o retorno fixo, no caso do índice de Sharpe, dividido pelo nosso desvio padrão, percentual. Então chegamos ao índice de Sharpe de 56,54%. Para o nosso índice de Traynor vai ser o retorno do ativo menos o retorno fixo dividido pelo nosso coeficiente beta. Chegamos ao valor de 16,32. Com esses dois dados, conseguimos fazer agora a nossa análise de como interpretar o nosso índice de Sharpe e o nosso índice de Traynor. De volta à nossa apresentação, trazendo agora as informações para que nós possamos traduzir e trazer uma interpretação, né, com base nos cálculos que a gente fez. A gente, analisando, por exemplo, o Sharpe, a gente identifica que o resultado ele pode ser interpretado da seguinte forma. Para cada 1% de risco assumido pelo investidor, o ativo gerou 0,57% de retorno acima da taxa livre de risco. Ou ainda que o resultado do índice de Sharpe, ele indica que o retorno excedente representa 56,54% do risco total, que seria o desvio padrão desse nosso ativo. Alguns pontos relevantes aqui, né? O retorno excedente, que é o prêmio de risco, ele foi de 4,58 pontos percentuais sobre a Selic, que é o nosso benchmark. O risco total, que é o desvio padrão de 8,11%, ele é relativamente baixo, relativamente contido, o que ajuda a elevar esse índice. Esse índice de Sharpe de 0,57, né, arredondando, ele se enquadra numa faixa boa, entre 0,5 e 1, sinalizando que o ativo remunerou adequadamente o risco incorrido, até um pouco mais. O que a gente pode dizer é que, embora seja uma remuneração relativamente contida, mas se trata também de um risco contido. Em outras palavras, né, o investidor foi compensado de forma satisfatória por sair da renda fixa e assumir a volatilidade desse ativo, ou seja, assumir o risco desse ativo. Uma conclusão que a gente consegue tirar a partir dos dados do índice de Sharpe é que o ativo apresenta uma relação risco e retorno favorável. Ela não chega a ser excepcional, mas supera aquele limiar de eficiência mínima, de um Sharpe maior que 0,5, sendo uma escolha razoável frente ao benchmark que a gente delimitou. Já em relação ao nosso índice de Traynor, o resultado de 16,4% significa que para cada unidade de risco sistemático, que é o beta, o ativo gerou 16,4% de retorno acima da taxa livre de risco. Alguns pontos que a gente pode considerar como relevante nessa análise é que o beta que a gente calculou, que é de 0,2804, ele é bastante baixo, indicando que o ativo tem pouca sensibilidade às oscilações do mercado, que no nosso caso é o Ibovespa. Então, para cada 1% de variação do mercado, o ativo varia apenas em torno de 28%. E é justamente por isso que o Traynor ele é elevado. O ativo ele entrega um bom prêmio sobre a Selic, assumindo pouco risco de mercado. Isso é típico de ativos como o da BEV3, que são defensivos. São menos voláteis, menos correlacionados, e aí no caso do nosso benchmark, que é o nosso índice Ibovespa. Uma conclusão em relação ao índice de Traynor, de 16,4%, é que o ativo demonstra uma relação muito favorável entre prêmio de risco e risco sistemático. E uma conclusão geral entre os índices de Sharpe e de Traynor é que o ativo se destaca ainda mais pelo índice de Traynor do que pelo índice de Sharpe, sugerindo que ele é especialmente eficiente quando inserido em uma carteira diversificada, pois ele tem a característica de agregar pouco risco de mercado e ainda assim entregar um retorno bem acima do nosso benchmark, que foi o nosso indicador de alvo utilizado nessa atividade.
Encerramos nossa aula, agradeço a todos, né? Voltem para assistir os demais vídeos nossos e fico feliz pela presença de todos. Até mais.